Olá, pessoal. Rafa Saraceni aqui, fundador do Liredu, um aplicativo de gamificação para Customer Success. Eu estou aqui hoje com um convidado ilustríssimo, o Felipe, com PH, que é o fundador do Talk and Talk, um dos maiores especialistas assim, em aprendizado de línguas, o cara que tem uma comunidade muito legal. Passo a bola para ele. Felipe, fala um pouquinho aí de você, cara, do Talk and Talk, do seu trabalho. Fala aí, Rafa. Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre um prazer aí falar com você e a gente está aí nesse mundo de comunidade, gamificação, aprendizados. E eu sou o Felipe, com PH e dois L's, e sempre foi um desafio falar meu nome para as pessoas, ninguém acerta, então se você errar a escrita não tem problema, faz parte do aprendizado. E eu sou formado em sistemas de informação pela USP, trabalhei com tecnologia como analista de sistemas por quase 10 anos e chegou um momento que eu decidi fazer uma virada, parou de fazer sentido o mundo de tecnologia da forma como eu trabalhava, abandonei minha carreira para começar a dar aula de inglês. Lá em 2015 e 2016 comecei solo como professor particular e comecei a desenvolver, comecei a aprender várias coisas. E lá mesmo em 2016, já no meu primeiro ano como professor particular, eu criei a comunidade do Talk and Talk, que ainda era uma coisa mais simples e muito mais artesanal, era uma vez por semana, encontros de graça de inglês, de conversação, e ao longo dos anos aí o negócio foi crescendo, a gente foi desenvolvendo a plataforma, foi trazendo mais gente, e hoje a gente tem uma comunidade que desenvolve a confiança em 6 idiomas, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e português, e são mais aí em 2021 foram mais de 20 mil pessoas que participaram, e a gente está com um desafio aí para 2022 para trazer mais gente, engajar mais pessoas e manter o pessoal que está hoje na plataforma para continuar desenvolvendo a fluência. Então, tem tudo a ver aí com o assunto de hoje que a gente vai conversar, né, sobre gamificação. Que legal, muito legal. E na sua experiência, né, desses anos todos, ajudando as pessoas a aprender novos idiomas, quais que você acha que são os principais desafios que as pessoas têm quando elas começam a aprender um novo idioma? É uma boa pergunta. Eu acho que o desafio inicial para quem quer aprender o idioma é achar que precisa aprender apenas o idioma. Então, tem que ter uma mudança aí de mentalidade sobre o aprendizado, né? O que que significa? Obviamente, quando você não sabe nada, você precisa aprender o verbo to be, você vai aprender o do e o does, você vai aprender as estruturas básicas do idioma, e aí eu falo mais do inglês, que é onde eu me especializei mais, eu falo inglês, dou aulas de inglês. Mas os outros idiomas é a mesma história, então você vai aprender a dar os primeiros passos como uma criança. E esse talvez é o primeiro desafio que todo mundo conhece. A partir daí, depois de um certo tempo, 3 meses, 6 meses, aí o tempo vai variar de acordo com a experiência da pessoa, a experiência prévia. O desafio é continuar, manter o engajamento, né? E já fui falando essa palavra porque acho que ela vai aparecer bastante hoje. Mas aquela coisa da motivação. É quase igual aí na academia, né? Pô, começo de ano, verão e tal, vou me matriculo na academia. Aí você vai 1, 2 meses, 3, de repente você vai até o meio do ano, chega o inverno, aí bate aquele frio, só assim, meu, não vai dar, hoje eu não vou, e aí depois amanhã você não vai de novo. Então, o maior desafio é manter essa pessoa motivada, e geralmente esse motivo maior vem por conta de frustrações e dores muito grandes, perder emprego, perder entrevista, perder a oportunidade de viajar porque não sabe falar ou que não tem confiança para falar o idioma. Tem muita gente que sabe falar, mas não tem confiança, né? Então, é outro mundo aí também. Essa confiança, ela é gerada ao longo do tempo. Por mais que você tenha completado um curso de idiomas, nem sempre você vai ter confiança para falar, que é o que a gente faz hoje, ajudar as pessoas a terem confiança para falar um novo idioma. E aí o desafio é essa jornada, porque o tempo de aprendizado, a gente vivendo no século XXI, falando hoje de 2022, as pessoas vão no celular, tem o iFood, tem o Rappi, tem os aplicativos Uber, você tem muito rápido as coisas. Então, você tem supermercado na mão, você tem comida na mão, você tem a Amazon na sua mão. Eu pedi um negócio ontem para chegar hoje de manhã. Tipo, é um absurdo pensar nisso há
30 anos atrás. Então, o aprendizado é a mesma coisa. A pessoa tem lá o aplicativo e ela quer usar e amanhã ela já quer estar falando inglês, ou ela quer estar falando um outro idioma. E não é assim que funciona, infelizmente, no aprendizado, porque a gente tem que respeitar as leis da natureza, basicamente. E aí a gente precisa trazer ferramentas, trazer estratégias para superar esses desafios do aprendizado de longo prazo, né? Não existe nada como aprenda inglês fluente em 3 meses, né? Então, assim, você pode aprender inglês em 3 dias. Se você já for um nativo, em 2 horas você está falando fluente. Então, assim, tem um pouco desse aspecto de tempo, engajamento, desafios, promessas, mirabolantes ou não, e a experiência prévia, né? Da onde você está saindo, né? Aquela questão da meritocracia também. Quando você vai aprender o idioma, você não sai do absoluto zero, principalmente no inglês. Cada pessoa sai de um nível diferente e essa comparação entre níveis, essa comparação entre pessoas acaba desmotivando ou, em alguns casos, motivando. Vai depender aí do perfil. Então, são várias palavrinhas-chave aí que eu já trouxe que eu acho que a gente pode aprofundar, mas o desafio maior é a retenção do aprendizado, essa jornada longa, né? Que é uma maratona, não tem jeito. Com certeza. Hoje, a gente tem como referência, né? Quando a gente fala gamificação e línguas, é impossível não pensar no Duolingo, que é hoje a principal referência no mercado mundial. E eu mesmo, hoje eu estou morando na Itália, eu não dominava o italiano antes de chegar aqui, o Duolingo me ajudou muito, mas pelo menos para mim, eu já compartilhei isso com muita gente, chega uma hora que você precisa dar um step a mais, que cara, você chegou num nível que você precisa ir além dele, às vezes não é suficiente. Tem pessoas também que não gostam, que precisam às vezes de um contato humano, outro tipo de coisa. Como que você enxerga isso? Eu vou falar do Duolingo, que é o mais famoso, e, assim, o Duolingo, a gente não tem nenhuma parceria, a gente não tem nenhuma ligação, mas o Duolingo, involuntariamente, é o nosso maior parceiro, porque muita gente, muita mesmo, que usa o Duolingo acaba vindo para a nossa comunidade para praticar a conversação. Então, o que acontece, e eu gosto muito de falar, eu acho que é o clássico, né, os videogames, principalmente o pessoal da década de 90, que jogou muito videogame, tinha aqueles jogos que era o Super Mario, Mortal Kombat, né? Quem lembra do Mortal Kombat lá, dos primeiros que tinha aquela, tipo, você tem o primeiro bloco, depois vai subindo os blocos e tal. Então, o idioma é mais ou menos isso. E as escolas de idiomas, elas perceberam isso já há muito, muito tempo, lá desde a década de 80, que se precisa ter essa trilha, né? Essa escada. Então, a primeira coisa é, qual é o seu nível? Ah, não sei. Vamos fazer uma avaliação de nível. Aí te coloca dentro de uma caixinha. Ah, você é iniciante, você é um intermediário, você é avançado, ou os níveis entre eles, né? E aí se cria 12, 15, 20 níveis diferentes aí para colocar as pessoas para fazer essa trajetória. Então, o Duolingo, eu acho que o que eu tenho visto, né, nos últimos 6 anos, é que a primeira experiência, às vezes, com o idioma é a primeira coisa que a pessoa pensa: vou para o Duolingo, vou para o Duolingo. Aí tem várias questões: valor, tempo e também a publicidade que eles fazem aí já há muito tempo e está na mente das pessoas. Então, a pessoa começa no Duolingo, aí começa fazendo lá e tem, putz, é uma ferramenta incrível, tem várias dinâmicas, várias atividades, mas chega uma hora que, assim, não tem para onde fugir, né? Você vai falar, poderia falar de outros aprendizados, outras ferramentas que talvez não precisassem passar pelo processo que é falar um idioma, mas falar um idioma, por mais óbvio que seja, você vai precisar falar. Não adianta falar sozinho, não adianta ler em voz alta, não adianta ter um professor, às vezes, particular, porque a conversa em si, ela envolve a emoção do ser humano. Então, a gente trabalha muito a inteligência emocional dentro da comunidade. Então, tenho centenas de casos de pessoas que fazem aulas particulares. Eu passei por isso também, eu me formei no CCA, formei no FISC, formei na cultura inglesa, fiz aula particular, fui para os Estados Unidos e lá eu percebi que, tem várias coisas que eu não tinha trabalhado, principalmente os aspectos emocionais. Então, o Duolingo ali, ele ajuda bastante. Eu acho que para quem não tem nada, para quem está começando, pode ser um grande início, uma boa estratégia, mas tenha
certeza que vai chegar uma hora que você vai precisar interagir com outras pessoas, você vai precisar colocar aquilo em prática. Porque uma coisa é você estudar. Estudar é uma coisa. Falar o idioma é outra completamente diferente. É como se fossem duas ciências à parte. É tipo, acho que não tem... eu não consigo fazer uma analogia tão clara quanto estudar, fazer exercício, livro, ler em voz alta, ter alguém para te guiar, para te corrigir, para te instruir, e outra, falar num ambiente de pressão, um ambiente que a pessoa está, que nem o ambiente que a gente está agora. Você fez uma pergunta, você trouxe um contexto, e eu vou dar uma resposta. E aí eu vou explicar, e tem a construção disso, tem a sequência lógica, o passo a passo, que a gente traz isso dentro da comunidade para ajudar a pessoa a ter mais confiança, a ter um processo, a ter um passo a passo de como ela vai começar uma resposta, como ela vai começar a conversar com outras pessoas. Se der um branco, o que, que você faz? Qual a estratégia por trás disso? E o Duolingo, qualquer outra ferramenta, acaba não fazendo isso. Mas, de novo, são complementares, né? E chega uma hora que eu falo que você começa aqui estudando, né? Você estuda aqui e aqui você fala. E aí você tem que começar a equalizar até que a sua fala vai ser maior do que o seu estudo. Hoje eu estou aqui, eu estudo, continuo estudando inglês, mas eu falo muito mais. Mesmo que, no caso, eu sou professor, estou fazendo isso, mas mesmo que você não seja professor, você ainda está estudando involuntariamente, sem saber, porque você está sempre aprendendo alguma coisa nesse processo. Então, falar e estudar acabam tendo essa balança, né? Então, não tem jeito, não tem para onde fugir. Que legal. E isso é uma coisa muito legal, né? Porque o Talk and Talk, ele é uma comunidade, não é uma escola, um curso, não. É uma comunidade. Então, você tem aí um lado aí que você tem que engajar, a galera tem que se sentir engajada na comunidade, tem que se sentir à vontade para fazer parte, para falar, para procurar. E tem a questão também da aprendizagem, da educação. Ok, eu estou nessa comunidade, estou interagindo, mas eu também preciso aprender. E eu queria ouvir de você nessas duas frentes. Vocês têm usado gamificação, tanto para engajar dentro da comunidade, também na hora do aprendizado? Na verdade, assim, tudo que a gente faz, a gamificação está envolvida em todas as etapas. Falando de vendas, o processo de venda é um processo de gamificação. Talvez isso não seja óbvio para muita gente, mas depois que eu percebi isso, ficou muito mais claro e muito mais fácil aí também de trabalhar para trazer novas pessoas. Por mais que a gente tenha um espaço gratuito que a pessoa pode estudar uma vez por semana, ainda assim você precisa trabalhar esse conceito de gamificação. É tipo assim, a pessoa chega na comunidade, ela não conhece, não sabe quem é, tem vários preconceitos, já tem várias informações prévias do que é uma escola de inglês. Aí quando chega numa comunidade que não é uma escola de inglês, mas é uma plataforma para você conversar, você precisa primeira etapa, apresentar o que é. Então, o que é o Talk and Talk? Então, uma plataforma para te trazer confiança para falar um novo idioma. Tá, mas e aí, como que eu faço? O que eu tenho que fazer? Então, você tem dois planos. Você tem um plano gratuito, que você tem direito a estudar uma vez por semana, ou tem um plano pago, que você pode estudar todos os dias por um valor fixo super baixo. E aí, beleza, essa é a primeira fase. Assim que a pessoa entra na comunidade, tem um outro desafio, que é fazer a pessoa participar da primeira aula. Porque às vezes a pessoa contrata um plano gratuito e começa a usar e depois contrata o plano pago. Às vezes a pessoa contrata o plano gratuito e não faz mais nada. Não entra, não participa, por mais que ela queira desesperadamente falar um novo idioma. Ou às vezes a pessoa até paga e também não participa. Então, assim, são várias coisas, são vários desafios, né? Do tipo, a pessoa não conhece, tem que entrar. A pessoa conhece, entrou, mas tem que continuar. A pessoa conhece, entrou, pagou, mas tem que continuar. A pessoa entrou, fez todo esse processo, pagou, continuou usando, mas ela precisa continuar o processo até o final, ou até um prazo maior. Então, a gamificação precisa, ela entra aí, e a gente não fala diretamente sobre isso, mas o processo em cada etapa, cada parte da jornada, a gente precisa dar uma injeção de ânimo ali, é aqui, vem cá, funciona assim, tem uma premiação assado, tem isso, tem aquilo. Então, hoje a gente tem duas pessoas, duas personas, né, para quem está um pouco mais nesse mundo, mas são dois personagens dentro da nossa comunidade. Um deles é o Talker,
que é o participante, a pessoa que entra e está dentro da jornada, fazendo as aulas de conversação, tem 3 níveis hoje que a gente trabalha, ou o facilitador, que é um aluno que passou por essa etapa, esse estágio como talker, e aí depois ele se transformou, né? É igual o Dragon Ball, você tá lá e você se transforma num Super Saiyajin. Então a gente tem esse Super Saiyajin, que é o facilitador, onde ele está trabalhando num 4º nível de experiência, que ele não está trabalhando só o inglês, ele está trabalhando várias soft skills, várias habilidades comportamentais, como liderança, criatividade, continua trabalhando inteligência emocional, mas num nível muito mais difícil. Então, daria para criar um jogo de videogame mesmo, colocar num PS5 da vida, e a pessoa entrar lá e falar assim, não, beleza, o que eu quero chegar é ser um facilitador. E é o que acontece hoje. As pessoas não querem ser fluentes, elas não querem ter um certificado, elas querem se tornar facilitadoras. Então acaba sendo assim, opa, essa é a premiação, é esse lugar que eu quero chegar, e fica até mais palpável do que apenas a fluência. Então, a gente não está trabalhando uma ferramenta específica, é um aplicativo, é um processo, um framework, assim, um assado, mas dentro da consciência da pessoa, a gente trabalha isso desde o começo, você entrou aqui, mas você pode chegar até tal lugar, esse é o grande objetivo, aqui é onde está o pote de ouro, é aqui onde está a sua maior premiação, quando você chegar aqui, as portas do mundo inteiro vão se abrir, independente do idioma, e aí você começa a trazer mais engajamento, trazer mais embaixadores, né? Hoje a gente fala que o pessoal prega a palavra dentro do Talk and Talk e fora dele. Então, você entra como facilitador, ou mesmo como talker, você já começa a pregar a palavra na sua rede de contatos, sua família, no trabalho. As pessoas começam a falar assim, você só fala do Talk and Talk, só fala do TNT. Então, assim, o engajamento acaba sendo muito legal e acaba trazendo aí mais conversão de novos alunos, de novos participantes e também uma consciência sobre a marca, né, sobre o Talk and Talk, porque mais do que aprender inglês, as pessoas estão ali querendo interagir, temas atuais. A gente hoje de manhã, inclusive hoje de manhã, hoje é sexta-feira, 9 horas da manhã a gente tem um encontro e a facilitadora trouxe o tema apostas, gambling. Tipo, quando que você vai falar sobre aposta, mesmo em português? E aí mas você está trazendo um contexto com perguntas direcionadas e uma pessoa ali que também está estudando, que está querendo evoluir. E, assim, o aprendizado acontece naturalmente, né? Então, por isso que tinha aquela ideia lá atrás do e aprendi, né? A gente acabou mudando aí o nome, mas aquela coisa, o aprendizado, ele se torna natural quando você tem um processo e a gamificação está ali em várias etapas, você acaba não percebendo. Assim, quando você começa a andar, né? Obviamente que eu não lembro, acho que pouquíssimas, são raras pessoas que lembram esse processo de infância, mas não só a caminhada, mas vários outros processos de aprendizado quando você é criança, eles envolvem uma gamificação também, um incentivo, né? O pai, a mãe, ai, que lindo, parabéns, você fez isso e tal. Ou às vezes uma frustração, poxa, não era para fazer isso, mas tem uma jornada. Então, hoje a gente trabalha algumas ferramentas dentro de aula, de gamificação, mas o mais importante é a jornada inteira, né? A gente também tem essa escadinha, né? Talker, e a gente está começando a trabalhar agora uma premiação ao longo do processo, quem participa mais da comunidade, então quem agenda mais aula, quem participa mais das aulas. Para os facilitadores também é a mesma coisa. Quem é o facilitador que tem o maior índice de engajamento, né? Quem é o facilitador que tem mais pessoas participando, mais interações, então a gente começa a ter métricas para começar a saber o que é legal, o que não é. Então, o facilitador deixou de planejar 7 dias antes. Opa, então ele toma uma penalização, perde um ponto. Não, ele fez tudo certinho durante o mês inteiro, então ele ganha uma outra premiação. E aquilo vai somando um ranking, então mês a mês a gente acaba tendo um top 10 de facilitadores, a gente tem um top 10 de talkers, para no final do ano a gente poder fazer um evento, poder juntar essas pessoas e falar assim, vocês conseguiram, vocês chegaram nessa etapa e agora vocês vão receber uma premiação. Então, eu acho que essa premiação também é parte importante da gamificação, né? Senão você fica tipo, o que eu vou ganhar, né? A pessoa vai na academia, ela quer a barriga tanquinho. Então, também é um processo de gamificação. Você quer falar um idioma, você quer não só fluência, né? Mas você quer ter confiança para poder usar o idioma que você está estudando, aprendendo,
em qualquer situação, seja de trabalho, reunião, entrevista, processos seletivos, viajar, ou mesmo conhecer pessoas novas, né? Porque você quer ter essa interação e conhecer pessoas. Então, somos seres, né, sociáveis. Então, a gente precisa do idioma, né? No caso aqui, a gente está falando em português. Então, não sei se deu para ficar... Não entrei muito em ferramenta em si. A gente pode até falar sobre ferramenta especificamente, o que a gente tem usado, mas acho que o mais importante que a ferramenta é o processo, né? Essa jornada toda, e você definir alguns parâmetros para conseguir reter e engajar a pessoa dentro de uma comunidade ou que quer que seja o ambiente que você está trabalhando. Com certeza. É muito legal. Aí você falou, existem alguns frameworks de gamificação e dá para ver direitinho onde que entra cada um. Tem o senso de progresso, você tem, ok, a premiação, você tem o significado maior, que é o cara fala que ele é um facilitador, que não é só eu tô aprendendo, não, eu sou um facilitador, eu sou uma pessoa que ajuda outras pessoas. Então, dá para ver direitinho como que a gamificação é utilizada e dá para ver os resultados, né? Eu acompanhei, eu tive o prazer de acompanhar o Talk Talk desde os primórdios, quando ainda era aí aprendi, e é incrível tanto que cresceu e é óbvio, porque a primeira coisa que a gente fala, a pessoa pergunta uma gamificação, eu posso botar um ranking, botar um ponto e isso, eu já estou gamificando? Não, gamificação é sobre pessoas. Você tem que entender o que motiva a pessoa, o que ela enxerga, qual que é o contexto dela, e a partir daí fazer a gamificação. E tá claro por que a gamificação funcionou no Talk Talk, porque você não estava preocupado em ponto, você não estava preocupado em ranking, em badge, você estava preocupado, como que eu motivo? O que é importante para essas pessoas? Quem são essas pessoas? Como que eu me conecto com elas e como que eu motivo elas? Isso é gamificação na prática. Então, E por isso muito... que a questão de comunidade, o conceito de comunidade é tão importante também dentro da gamificação, porque quando a gente fala de comunidade, a gente fala de novo, de pessoas, né? E aí, quando a gente fala de pessoas, a gente tem que saber o que essas pessoas querem, o que elas estão sentindo, quais são os problemas que elas têm, por que elas vieram para cá? É tipo você trazer alguém na sua casa, por que a pessoa veio na sua casa? A sua casa é uma comunidade, mesmo que você more sozinho, porque você tem os seus vizinhos, se você mora em prédio, então aí piorou, mas se você mora em casa, você tem seus vizinhos, você tem a luz, a energia que chega na sua casa, a internet, tudo isso faz parte da comunidade e está satisfazendo um problema ou alguns desejos da única pessoa que mora naquela casa, mas tem uma família, aquela família também é uma comunidade, e essa comunidade também tem uma gamificação, e às vezes se você pensar na sua família, quais são as coisas que tem as rotinas, né? Você tem o almoço, tem o café da manhã, todo mundo dorme, tem o final de semana, isso são rituais. E aí, nesses rituais todos, você tem o desafio de manter ali a família unida, né? Então, a grande família lá, né? Você traz ali, se você analisar aquela série da grande família, você tem comunidade, você tem gamificação e cada pessoa tem um papel importante nesse processo. E aí você fala assim, aí começa, né, vir um monte de ideias, fala assim, como é que eu posso adaptar isso para minha empresa, como eu posso adaptar isso para o meu cenário, para minha comunidade, para o meu projeto, para minha ideia. E aí você começa a desenhar, e aí você começa a testar. E aí você vê o que funciona, o que não funciona, entrevista, conversa, vê o que o pessoal está sentindo, porque tem uma coisa meio até intuitiva também nesse processo, que às vezes racionalmente, legal, que nem você falou, né, você tem o ranking, você tem as pontuações, racionalmente, é isso que as pessoas veem na gamificação. Mas aí você coloca um negócio desse e não funciona, você fala, a gamificação não funciona. Mas não tem nada a ver com a gamificação. Tem a ver com as pessoas. Às vezes você está colocando um negócio que não faz sentido. Tipo, eu vou colocar sei lá, uma métrica, um número, uma premiação que as pessoas nem querem. Então, é mais ou menos isso, né? Que legal. Só para finalizar, então, porque o pessoal pergunta muito, eles querem saber, né, quais ferramentas hoje que dá para usar, que tem um pouquinho de gamificação, que pode ajudar a engajar, óbvio, depois que você mapeou o que é importante para o seu público, que você mapeou o que faz sentido usar, você pode compartilhar um pouquinho do que vocês usam de ferramenta hoje para o aprendizado de inglês? Hoje eu tenho uma ferramenta específica que eu gosto de usar bastante para o aprendizado de idiomas, que é o Quizlet. Ele trabalha quizzes, que ele trabalha ali exercícios de... Eu sempre esqueço a tradução de quiz, mas são quizzes, né? Que você tem algum, tipo, você faz um match, ou você tem várias dinâmicas ali. O Quizlet em si,
como outras ferramentas, ele também tem várias coisas que o Duolingo faz, tem várias coisas que o Kahoot faz, tem várias coisas que o próprio Anki, né, que trabalha a memorização espaçada também trabalha dentro do Quizlet. Mas o Quizlet eu acho gostosinho de usar, a ferramenta, porque tem uma coisa também de fazer grupo, você monta baralhos de vocabulário, de expressão, você que monta a estrutura aquilo, de acordo com a sua estratégia, de acordo com o mapeamento que você fez, de acordo com o que você tem necessidade para aquele grupo, para os seus alunos, quem quer que seja. Uma coisa que eu uso bastante. E aí um exemplo específico que eu sempre trago, que sempre funciona, sempre. Faz 6 anos que eu faço e sempre funciona. Só que eu tenho uma perda de dinheiro porque eu ofereço grana, né? Então, basicamente, eu tenho... Para quem está aprendendo idiomas, principalmente inglês, tem um grande desafio que é memorizar ou aprender os verbos no passado, os verbos irregulares. Porque, tipo, o verbo é assim, aí ele se transforma, aí você nunca sabe o que é para lembrar tal. Então, eu tenho um baralho com 100 palavras, 100 verbos. E aí eu monto ele bonitinho, o verbo no presente, o verbo no passado e o verbo no particípio passado, né? Segunda e terceira coluna. E aí eu deixo a pessoa estudar uma semana. Assim, estuda uma semana aí. E aí depois eu faço uma avaliação. Dentro do próprio Quizlet, ele tem uma avaliação em que a pessoa tem que escrever. Aí você pode escrever, você pode ver o baralho, né, o que tem na frente, atrás, o cardzinho, né, o flashcard. Tem tipo um jogo de Tetris, né, que você não pode deixar a palavra cair, você já tem que já preencher qualquer resposta. Enfim, tem algumas coisas. Mas a avaliação em si, eu dou lá para a pessoa. 100. Ela vai preencher. Só que ela começa com R$ 100. Então, eu dou R$ 100 para a pessoa de entrada. Cada erro que ela tem, ela perde R$ 1. Então, no final, se ela errar tudo, ela não ganhou nada. Então, ela não saiu, tipo, o risco é 0 para o aluno. Agora, se ele acertar tudo, ele ganha R$ 100 na próxima mensalidade. Então, eu gosto de fazer isso muito com grupos fechados, alunos particulares, porque isso, pô, eu quero ganhar R$ 100 de desconto. Aí é aquilo, meu, eu vou estudar porque eu quero acertar tudo. Então, assim, é uma coisa simples, mas, de novo, eu poderia ter colocado com qualquer outra coisa e poderia não ter funcionado. Com verbos no passado funciona por quê? É o grande desafio do aluno, quando ele, principalmente, ele está começando ou está no intermediário, nossa, lembrar como que é e tal. E assim, você pode escolher memorizar ou você pode simplesmente estar em contato num espaço de tempo maior para você lembrar desses verbos, dessas palavras. Mas no final, naquela uma semana, a pessoa vai e motiva. Você coloca R$ 100 na mesa, motiva. Então, assim, poderia não ser R$ 100, poderia ser outra coisa. Ou nem precisaria de dinheiro envolvido. Poderia ser, a recompensa poderia ser outra. Mas, de novo, você tem que, antes de você ver recompensa, antes de você ver atividade, você tem que entender a pessoa com quem você está conversando, ou o grupo de pessoas com quem você está falando. Então, um outro exemplo de gamificação que a gente traz é para os facilitadores, né? A gente tem ali uma placa no tipo do YouTube, que a gente premia o facilitador que chega a 200 horas. Então, assim como o YouTube premia lá, dá uma placa dos 100 mil inscritos, a gente está dando ali 200 horas para o facilitador, a gente dá uma placa, a gente envia para casa do facilitador, tipo, ó, você tem 200 horas de liderança, de desenvolvimento da criatividade e da sua fluência, comprovados. Ó, você tem 200 horas liderando um grupo de inglês, um grupo de francês, um grupo de italiano, um grupo de alemão. Porque, de certa forma, mais que o certificado, a pessoa quer ver, pô, eu estou ali treinando direto. E eu tenho como comprovar, tenho um prêmio, né? Tenho, pô, e acaba sendo um número meio mágico, porque o facilitador está ali e ele começa com 0. Para chegar em 200, fala assim, pô, não está perto, está longe, mas eu vou ali. E aí ele começa a querer puxar mais, né? Então, alguém não consegue, ele vai lá e quer cobrir. Então, é estratégico esse número 200, é estratégico essa dinâmica que a gente tem com o facilitador, para que a gente tenha disponibilidade de 100%, porque são 50, 60 eventos por semana, ao vivo, toda semana. E como que você mantém a disponibilidade disso durante 1, 2, 3 anos? Assim, é quase impossível. Então, a gente tem que, de uma forma tradicional, né, sem ter uma estratégia por trás. Então, você tem que pensar em estratégia, você tem que pensar no que esse grupo de pessoas tá precisando, que eles querem. Porque aí a gente não tem falta. Eu tenho mais problemas, às vezes, com o professor em falta, e professor que eu pago, do que o aluno que está ali estudando, que é o facilitador.
Então, a gente tem pessoas aí que estão há 2 anos fazendo esse processo semanalmente. Toda semana disponibiliza 1 hora e tá ali toda semana. E é tipo aquele passo de tartaruga, devagarzinho. Então, um ano tem 54 semanas. Então, se a pessoa pegar toda semana, ela tem 54 horas. Então, basicamente, você tem ali 4 anos que você teria que ficar na comunidade. Mas se você começa a cobrir outras pessoas ou algumas outras coisas especiais que a gente faz, a semana é um evento especial que aí o facilitador ele pode ter mais de um encontro na semana. E aí a pessoa vê aquele número subindo também, aquela coisa visual, aquela coisa, tipo, você vai acompanhando o seu progresso, né, igual você falou. Então, é uma outra forma de reter, engajar e trazer muito mais o propósito, né? Pô, eu sei por que eu tô aqui. E aí, para finalizar, o Talker também tem esse processo de quantas aulas você está participando. Então, as aulas são divididas em 3 níveis: iniciante, intermediário e avançado, e a de imersão, em que você pode ser só um talker ou você pode ser um facilitador. Então, essas aulas, essas divisões, são feitas estrategicamente para atender a demanda e para atender as necessidades do pessoal, não as minhas necessidades das pessoas da comunidade. Então, o Talker hoje, a gente tem o processo que a gente começou agora também. Eu fiz no final do ano passado, já teve um resultado, eu fiz um teste, um post no Instagram, já deu um resultado excelente. Aí a primeira pessoa, a menina que ficou em primeiro, a Amanda, eu dei 1 mês de acesso gratuito dentro da comunidade para testar. Pô, teve interação, teve engajamento, ela gostou, legal. Então, como que a gente vai fazer isso para o final do ano? Além de dar alguma premiação, será que a pessoa não quer uma camiseta? De repente, tá na moda, né, postar no LinkedIn o onboarding, né, dentro da empresa. Será que a pessoa não quer receber um kit desse que ficou em primeiro lugar? Ou, de repente, uma viagem com tudo pago para, sei lá, para Orlando, para Disney, né, Da Europa, não sei, Itália. para Itália. Pô, seria muito massa, né, se a gente tiver condição financeira, inclusive, para fazer um negócio desse, para levar um grupo, os 10 primeiros, vocês, tipo, aí você faz por níveis e tal. Então, ideias são o primeiro passo. Depois o desafio é estruturar isso para realmente ter resultado, que não adianta você colocar gamificação. Vou colocar gamificação porque eu vi no livro, eu vi o Rafa falando, eu vi outra pessoa lá na comunidade de gamificação e funcionou lá e vou colocar aqui. Não é assim, né? Que funciona. Então, é um negócio complexo, tem que pensar, tem que analisar, tem que testar bastante também. Então, testa devagar, vê como funciona, vê se dá certo ou não. Já muda, adapta, evolui, e aí o negócio vai acontecendo e vai ficando bem legal, né? Só que assim, Talk and Talk esse ano vai fazer 6 anos. Então, o grande desafio é não desistir. Eu acho que é para tudo na vida. Você começar um projeto, começar uma ideia. Se você desistir, acabou. E não adianta colocar gamificação. Se você desistir, acabou a gamificação, acabou todo o resto. Com certeza. Muito legal. A gente está chegando aqui no fim do nosso papo. Queria aproveitar para te agradecer muito. Tem muito conteúdo legal, muito insight legal. Ver tipo, a gamificação funcionando na prática, os resultados. A gente gosta muito quando a gente tem um case, pode compartilhar um case como o do Talk and Talk aqui no canal. Então, para a gente finalizar, como que o pessoal pode chegar no Talk and Talk, pode participar? Conta um pouquinho para a gente aí, só para a gente finalizar. Então, já foi mais complexo, né? Hoje está bem mais simples. Para entrar no Talk and Talk, você primeiro entra no site Talk, Talkn, de navio, Talk de novo, talk.com.br. Lá no site, a primeira página tem várias explicações de como você se tornar um talker e o que a gente está fazendo. Depois você vai contratar um plano. Então, você tem que sempre contratar um plano para estar dentro da comunidade, seja ele o plano gratuito ou o plano pago. O plano gratuito, ele dá acesso a 4 aulas dentro da comunidade por mês. E não é só apenas um mês, é vitalício. Todo mês você tem um reset, você tem mais 4 aulas para você usar. Então, você contrata um plano, aí você faz um cadastro para essa contratação, é um cadastro clássico, e aí depois você está habilitada para poder fazer o agendamento. E aí tem uma telinha de agendamento que você vai escolher quais aulas, de quais níveis você quer participar. Mas eu não sei meu nível. Não tem problema. Como você se sente em relação ao idioma que você está aprendendo? Aí você escolhe. Você pode escolher de iniciantes, pode escolher uma aula para intermediários ou avançados, ou mesmo a imersão, que é a conversação que é disponibilizada, inclusive, no YouTube. Então, quem puder se inscrever no nosso canal ajuda bastante a gente. Já foram mais de 2.600 conversações disponibilizadas
no YouTube, então você pode acessar lá para ver como funciona. Tá no podcast também para você ouvir, para entender um pouco a dinâmica. E aí, se fizer sentido, você quer realmente mudar o paradigma, mudar a sua situação, o relacionamento que você tem com o idioma, aí você contrata um plano Pro, que é um plano pago, você paga uma mensalidade ou você paga um plano anual, e aí você tem direito ilimitado na plataforma para poder usar à vontade e poder agendar tudo. Então, nos 6 idiomas, a gente está com um pouco mais de 250 aulas naquele mês, em 6 idiomas. O inglês tem mais, está por volta de 150, 160 aulas. E aí você pode estudar inglês, espanhol e francês, tendo apenas uma assinatura. Então, a partir do momento que você assina um dos planos, você pode agendar, participar e começar a conversar e colocar em prática. E o desafio é fazer a primeira. Depois que você faz a primeira, fica mais fácil para você continuar participando. Então, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter, a gente está no LinkedIn, a gente está no YouTube, a gente está no TikTok, a gente está... O que mais? A gente está em todas as redes sociais aí. A gente tem também o nosso site, que aí tem mais informações. E eu tô por aí, né? Felipe SRS, o meu arroba, PHILLIPE-SRS. E tô no Twitter, tô também em todas as redes sociais, só entrar em contato. E vai ser um prazer aí conversar com você que está assistindo. Legal, a gente vai deixar os links aqui também na descrição do vídeo para facilitar. Novamente, um super obrigado por compartilhar tanto conteúdo legal com a gente. E até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado, Rafa. Valeu todo mundo da comunidade de gamificação. Até mais.